eu vou contar pra vocês como chegou a minha carta de condução portuguesa. A gente vai falar como fazer e como não fazer, Olá, eu sou o Razi. Eu sou a Rúbia. E você tá no Morar na Gringa. Então, a gente recebeu algumas comunicações. Mensagens. A gente recebeu algumas mensagens para falar sobre o processo de troca da carta de motorista brasileira aqui em Portugal. Como é que eles chamam aqui, Rubem? Não é carta de motorista? Aqui nós chamamos de carta de condução. Então, a gente vai contar a nossa experiência, tá? Não sei se funciona assim no país todo, porém, como é um órgão governamental, é bem capaz que seja assim mesmo, tá? Que funcione dessa forma. Então, nossa senhora, tá tremendo. Vai ficar pegando vida. Meu Deus! Que a gente está testando o nosso novo microfone anti-vento. Então, e quais foram os primeiros passos, né? O que você fez, Rubem, pra gente começar essa história da troca de carteira? O que você tem que ter? Tem que ter a carteira brasileira? Não tem que ter? Como é que funciona? Bom, primeiro é obrigatório que você esteja legal no país. Isso é verdade. Sem o seu cartão residência, você não consegue dar entrada na troca, né, de carteira habilitação brasileira para a carta de condução portuguesa. Ou seja, se você tiver naquele processo de legalização, quando o brasileiro chega aqui, encontra uma oferta de trabalho, tem que ir ao CEF, não, ainda não vale, tá bem? Se você for cidadão europeu, você pode trocar, aí sim. Então são nesses dois casos, você tem que ser cidadão europeu ou legalizado a partir de trabalho. Você não pode chegar aqui como turista e trocar a sua carta de motorista. Porém, enquanto você estiver aqui como turista, você pode usar a sua carta de habilitação normalmente, né? Você pode usar. E não só em Portugal, você pode usar na União Europeia toda. Sim, sim. Algumas pessoas, por exemplo, eu fiz antes de sair do Brasil a PID, porque eu acreditei que eu ia alugar um carro, uma emergência, acaba que nem utilizei. É bobagem, né? A gente viu que até na Itália o pessoal pedia PID, porém, quando a gente chegou lá, a gente conseguiu alugar carro na Itália e não precisou de PID. A nossa habilitação brasileira foi super tranquila. Foi tranquilo. Foi super tranquilo. O que você precisa ter mesmo é um cartão de crédito, não pode ser aqueles cartões de crédito que você carrega. Tem que ser um cartão de crédito mesmo que você paga a fatura, senão você não consegue alugar. Aqueles pós-pagos, né, que se chama, não dá pra alugar. Tem que ser um cartão de crédito de banco. O vento! Nossa, o vento tá acabando com o cabelo, né? Não, o ruim é a câmera que tremeu assim agora todinha. A câmera tá tremendo. A câmera tá tremendo. Mas vamos voltar pro assunto, que o assunto não é alugar carro. Isso, o assunto é a nossa troca de habilitação. Tá, e depois, ok. E se você tá legalizado, Rubem, o que você precisa fazer depois disso? Tem que ter carta? Como é que é? Então, depois de que você está com seu cartão residência, você tem um prazo de 90 dias para fazer a troca da sua habilitação brasileira para a carta de condução portuguesa. Bom, o que eu fiz? Eu fui a uma autoescola onde eu passei por um exame médico e eu paguei 30 euros por esse exame médico. E como é que foi esse exame médico? É difícil de passar? Não, foi um exame médico tranquilo, parecido com esses que a gente faz no Brasil. Foi legal, foi top fora. Só de vista? Foi, não. Não, acho que não teve psicológico. Se tivesse psicológico, acho que ela não ia deixar ela passar, não. Mentira! Não é verdade? Eu fui à autoescola, fiz exame médico, parecido com esses exames médicos que nós fazemos no Brasil para a renovação da nossa CNH. E posteriormente eu também precisei ir ao consulado para fazer uma autenticação da minha habilitação brasileira. Isso, é porque você precisa pegar a sua carta brasileira e entregá-la no IMT, o Instituto de Mobilidade e Transporte Terrestre, alguma coisa assim. Ele é que toma conta dessa parte de carta de condução e documentação do trânsito em geral. Essa validação que a Rubia fez foi para poder levar a carta no consulado, porque ela ia ser devolvida para o Brasil. Você não fica com a sua carta brasileira mais. Isso. Depois que eu fui ao consulado brasileiro, né, peguei a autenticação, peguei o exame médico, né, lá da autoescola, eu juntei todos eles e acordei muito cedo e fui para uma fila que fica bem assim na porta do IMTT. Uma fila enorme, gente, uma fila gigantesca que você tem que chegar muito cedo para ser ali entre os 3, 4 primeiros, senão você vai passar a manhã toda lá. Aí eu cheguei lá na fila gigantesca, eu cheguei muito cedo na fila do IMTT e eu tive grande sorte de ser uma das primeiras pessoas a serem atendidas. Chegando lá, o processo foi super rápido e simples. E aí, no MTT você faz o quê? O que você tem que entregar lá?
Então, no IMTT eu entreguei o certificado de autenticidade da CNH, que eu fiz no consulado, o exame médico, a CNH, né, que faz parte de montar todo o processinho. Eles dão uma senha, eu peguei essa senha, fui chamada, entreguei todos os documentos para uma atendente, ela tirou uma foto digital. E você esqueceu de uma coisa, pagou mais 30 euros. Paguei mais 30 euros de uma outra taxa. Depois de todo esse procedimento, né, eles pegam todos os seus documentos e enviam para o Brasil. E aproximadamente depois de uns 4 meses, chegou a minha carta de condução. Mais ou menos, né? Então depois de eles mandarem aquilo tudo pro Detran, tem processos que podem ser mais rápidos. De repente o seu processo pode demorar 6 meses, 8 meses. O dela chegou mais ou menos 4 meses. 4 meses. Pode ser que o seu processo demore 4 meses, 8, sei lá, 1 ano. Depende do Detran no Brasil, tá? Não depende de Portugal aqui. Mostra a sua carta pra eles, como é que é. Aí essa carta aqui, vou até pegar na mão porque eu não tenho, tá? Ela vale até 2033. 2033. Imagina, vai estar veinha de 70 anos lá dirigindo carro. E moto, hein? Os portugueses são loucos. Como assim me tirar? Aí mostra pra eles. Sim, e essa carta, como turista, você pode utilizar em todo o espaço Schengen, né? Toda a Europa, Suíça e tal. Você pode usar também no exterior, não há problema para você poder alugar carros. Pode fazer uma viagem à Ásia, por exemplo, e alugar carro lá com essa carta. Porém, ela não vale para você trabalhar. Você não pode ir para UK, né? Para Inglaterra, para Londres, chegar lá e querer trabalhar com essa carta, você vai ter problema. Você não pode trocar a carta de novo. Existe um processo para trocar a carta portuguesa pela carta inglesa, né, que se faz. Porém, quando você tem a carta brasileira e já fez a troca pela portuguesa, lá eles sabem que isso já foi feito. Eles não aceitam porque parece que as normas para se tirar a carta não estão em compliance, elas não servem. Então a carta brasileira não consegue trocar lá em UK. Se você tivesse tirado a sua carta processo completo aqui em Portugal ou em outro país da Europa e tal, você conseguiria trocar a sua carta na Inglaterra. A gente não tem experiência para falar de carta de caminhão, carta de transportes de produtos químicos, carta de avião. A gente não tem experiência para falar desse outro tipo de carta. Agora eu vou passar pro lado da minha experiência. Quando eu cheguei aqui em Portugal, eu já cheguei com o passaporte europeu. E eu não fui atrás da carta. O que acontece quando você não vai atrás da carta em até 90 dias? Independente de você ter chegado no país, você precisa avisar as autoridades aqui que você vai morar no país. Então você tem que ir no conselho para avisar, olha, estou morando em Portugal. A partir do momento que você diz que está morando aqui em Portugal, que você vai ter um número fiscal aqui em Portugal, começa a pagar imposto aqui em Portugal, já começa a correr esses dias. Então eu também teria 90 dias. E o que eu fiz, Rubia? Nada! Eu não fiz, eu não fui, eu não fiz o meu processo e passei os 90 dias. E eu comecei a fazer o processo junto com ela depois que ela já estava legalizada, né? Que ela demorou um pouquinho. E aí quando eu cheguei até o IMTT, como eu já tinha passado dos 30 dias, eu tenho que fazer agora um exame de autoescola. E para fazer esse exame de autoescola, eu vou precisar alugar um carro na autoescola, que por acaso eu fui numa autoescola me cobrando 150 euros para alugar um carro, e tem que ser um carro de autoescola, não pode ser um carro qualquer. Eu não tenho como ir numa localiza da vida e fazer uma locação de veículo, eu tenho que alugar de uma autoescola. Então eu vou dar uma pesquisada nos preços ainda, porque ainda não fui até o processo, porque isso doeu um pouco e eu não estava com essa disponibilidade para poder, né? O problema foi tempo, mas foi tudo bem, não vou fazer isso agora, tudo bem, sem tempo, tô trabalhando muito e tal. E aí quando eu tiver com mais tempo, eu vou e pago, aí sim é que a minha carta vai ser enviada. Só que tem um porém, a minha carta vence daqui a 15 dias, meu aniversário foi mês passado, e aí você tem, olha, o albatroz. Gente, aqui tem a natureza, aqui é tudo bonito, então a gente veio filmar aqui no Mar de Cascais, então é por isso que, né, ficou assim. A tua carta tem que estar válida. Só que a minha tá para expirar nos próximos 15 dias. Como eu já recebi o ok para fazer o exame, então eu acredito que eles já tenham mandado até a minha carta para o Brasil, não tenho certeza, porque o meu processinho já foi montado. Porém, eu não posso receber a carta de condução aqui de Portugal ainda. Eu tenho que mesmo fazer primeiro um exame, né, para ver se um exame prático para ver se eu sei dirigir, né? Uns 20 anos de dirigindo no Brasil.
E após isso, olha o bichinho, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Oh, que lindo! Então, você viu, a gente foi agraciado aí com uma participação da natureza. Então, gente, e é isso. Então, para você fazer o seu processo, é basicamente isso, né, Ruda? Isso. É simples, não deixe passar os 90 dias, não seja parvo a ponto de deixar passar os dias. Eles chamam de parvo aqui, a pessoa que é mais lerdinho, nerdinho. Então, assim, não seja burrinho de deixar passar o seu tempo e para que você não perca, né, a oportunidade de ter uma carta que vai valer muitos anos. Praticamente até você não poder dirigir mais, né? Vai ficar quiético ali, mas até 2038, 33? 33. Agora, gente, que a Rubia tá com carta. Uau, vou sair dirigindo por aí, dirigindo por Portugal. Tamo lascado, viu? Os portugueses que se cuidem. Gente, deixa o like, se inscreva no canal. E deixe também comentários abaixo. Perguntem o que vocês têm interesse em saber sobre aqui em Portugal. Aproveitar que a gente tá aqui e no que a gente puder ajudar, né, Rubia? E veja nossos outros vídeos. Morar na gringa!